Era uma manhã tranquila na terra de Gileade. A brisa suave tocava a pele de Josué enquanto ele trabalhava na sua casa. Seus olhos intensos e curiosos observavam o horizonte, mas algo no ar lhe dizia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Era naquele momento que Josué se encontrava com o líder de seu povo, Moisés, o homem que guiara os israelitas através do deserto. A luz parecia brilhar sobre eles enquanto Moisés, com um olhar profundo e sério, o chamava pelo nome. Moisés, falando com firmeza e compaixão: Josué, você tem um destino maior do que imagina. Não somos mais apenas um povo em fuga, estamos prontos para entrar na terra prometida. Mas para isso, preciso de você. O Senhor me escolheu para guiar a nação, mas é você quem deverá liderá-la quando eu partir. As palavras de Moisés ecoaram no coração de Josué, mas também trouxeram uma avalanche de emoções. Ele sabia da responsabilidade, sabia do peso, mas a fé que o guiava estava prestes a ser testada. Josué sentiu a mão de Moisés em seu ombro e, com um sorriso, o líder o abraçou como um irmão. Moisés, com voz baixa e reverente: Josué, o Senhor é contigo como foi comigo. Não tenha medo, com coragem e fé você levará o povo à vitória. À noite, Josué refletia sobre as palavras de Moisés. Os desafios que se aproximavam pareciam impossíveis, mas ele sabia que algo maior o guiaria. A dúvida ainda o consumia, mas a determinação crescia a cada oração. Josué, em pensamento: Senhor, estou pronto, mostre-me o caminho e darei tudo de mim para cumprir o destino que me foi dado. No dia seguinte, Josué se preparava para seguir a liderança de Moisés, pronto para enfrentar o impossível. Mas o verdadeiro teste estava por vir, e ele não sabia ainda que uma grande perda o esperava. A grande perda abalou Josué como nunca antes. Moisés, seu mentor e amigo, agora partira. A sensação de vazio no coração de Josué era imensa. Ele estava sozinho. A responsabilidade que antes parecia distante, agora recaía totalmente sobre ele. Moisés, em um sonho, voz suave: Josué, não tenha medo. Lembre-se sempre de que o Senhor está contigo e nada poderá te abalar. Josué sentiu o peso da responsabilidade como nunca antes. Ele sabia que precisava ser forte, não só para si mesmo, mas para o povo que o olhava agora com esperança. O momento de agir chegou. Era hora de seguir em frente. Com uma voz firme e clara, Josué tomou sua primeira grande decisão como líder. Ele sabia que o caminho seria árduo, mas tinha a certeza de que o futuro estava nas mãos de todos. O momento de avançar tinha chegado. De Josué, com autoridade: Vamos marchar em direção à terra prometida e não haverá mais retrocesso. Juntos venceremos. O povo se preparou para a marcha. Josué sentiu um peso no peito, mas também uma força renovada. A jornada seria longa, mas ele estava pronto para enfrentar o desconhecido, agora com uma determinação ainda mais forte. Enquanto o povo avançava, o perigo e os desafios se aproximavam. Mas Josué, mais forte e mais seguro, sabia que não estava mais sozinho. O verdadeiro teste da sua liderança estava apenas começando. Enquanto o povo avançava, o perigo e os desafios se aproximavam. Mas Josué, mais forte e mais seguro, sabia que não estava mais sozinho. O verdadeiro teste da sua liderança estava apenas começando. A jornada de Josué avançava com ousadia e fé. A terra prometida estava mais perto a cada passo, mas o obstáculo diante deles parecia intransponível. O rio Jordão, com suas águas agitadas, separando-os do que havia sido prometido. Atravessar aquele rio não seria fácil, mas Josué sabia que sua fé deveria ser maior que qualquer desafio.
Josué, pensando com firmeza: Senhor, como vamos atravessar? Mostre-nos o caminho, pois sem sua orientação não podemos avançar. Na quietude da noite, Josué orava com toda a sua alma. E foi quando uma presença celestial o visitou, orientando-o sobre como atravessar o Jordão. A resposta veio clara e simples. Ele deveria instruir os sacerdotes a levarem a arca da aliança à frente e que as águas se separariam assim que seus pés tocassem o rio. Voz divina sussurrando: Josué, diga ao povo para confiar. Assim como eu estive com Moisés, estarei contigo. Quando os sacerdotes tocarem o Jordão com os pés, as águas se abrirão e o povo atravessará em segurança. Com a confiança renovada, Josué convocou o povo e os líderes. Ele sabia que essa seria a prova de fé que todos precisavam. Ele não hesitou. Com voz firme, deu as instruções ao povo e os sacerdotes se prepararam para cumprir o comando. Josué com poder. Preparem-se, o Senhor nos ordenou atravessar o Jordão. Confiem, pois ele já fez maravilhas diante de nossos olhos e esta será mais uma. Com coragem e fé inabalável, os sacerdotes avançaram até as águas do Jordão. Quando seus pés tocaram as águas impetuosas, um milagre aconteceu. As águas do rio começaram a se dividir e uma passagem seca se abriu diante deles. O povo olhou atônito, mas a fé de Josué não vacilou por um segundo. Josué, com voz emocionada, ao povo: Vejam, o Senhor abriu o caminho diante de nós. Vamos atravessar com confiança e gratidão. O povo atravessou o Jordão em segurança, cada passo mais perto da terra prometida. Josué, com um olhar de gratidão e reverência, observava a grandeza do milagre. A jornada continuava, mas ele sabia que, com fé e obediência, nada era impossível. Mas à medida que se aproximavam das muralhas de Jericó, um novo desafio se ergueria diante de Josué e seu povo. O que parecia ser uma cidade impenetrável testaria mais uma vez a coragem e a fé do líder israelita. Depois de atravessar o Jordão, o povo de Israel se deparou com um novo desafio. Jericó, uma cidade poderosa e protegida por muralhas imensas, parecia impossível de conquistar. Josué sabia que, se o povo queria tomar a terra prometida, deveria primeiro enfrentar essa cidade imbatível, mas ele também sabia que não estava sozinho. Josué, pensando: a cidade é forte, mas o Senhor é mais forte. Ele não nos trouxe até aqui para nos deixar falhar. Uma vez mais, Josué buscou a orientação do Senhor, e assim como no Jordão, a resposta veio clara e divina. Deus lhe disse: marcharás em silêncio ao redor da cidade por 7 dias. No 7º dia, os sacerdotes tocarão as trombetas e o povo gritará. As muralhas cairão diante de vocês. Voz divina, calma e autoritária. Josué, este é o caminho para a vitória. A fé será o que derrubará as muralhas. Josué, com uma fé inabalável, passou as instruções ao povo. Era um plano estranho, mas não havia espaço para dúvidas. Durante 6 dias, o povo marchou em silêncio ao redor de Jericó, com a Arca da Aliança à frente. Ninguém falou uma palavra. A tensão no ar era palpável. No 7º dia, quando o povo marchou pela última vez ao redor da cidade, a tensão atingiu seu ápice. Quando o som das trombetas ecoou e o grito do povo rasgou o silêncio, as muralhas de Jericó começaram a ruir. O milagre se fez presente mais uma vez, e o impossível foi conquistado. Josué, com emoção e liderança: agora tomemos a cidade. O Senhor nos deu a vitória. Com Jericó caída, a vitória parecia mais próxima. Mas Josué sabia que desafios ainda estavam por vir. Ele agora enfrentaria tentações internas que ameaçavam destruir tudo pelo qual havia lutado.
Após a queda das muralhas de Jericó, o povo de Israel celebrou com alegria e gratidão. A vitória parecia a realização de uma promessa antiga. Josué, no entanto, não se deixava levar pela euforia. Ele sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O Senhor havia dado a vitória, mas a obediência ao seu comando seria essencial para o futuro. Josué pensando consigo mesmo: Deus nos deu a vitória, mas devemos permanecer firmes na sua palavra. O caminho ainda é longo. Apesar da vitória, nem todos estavam satisfeitos em obedecer aos comandos dados por Deus. Acã, um homem da tribo de Judá, não resistiu à tentação. Durante o saque de Jericó, ele tomou para si tesouros que deveriam ser consagrados ao Senhor. Escondendo sua transgressão, ele acreditava que ninguém descobriria, mas o Senhor vê tudo. A voz de Deus sussurrando a Josué: Josué, alguém do seu povo pecou. O pecado de Acã contaminou Israel. O que ele fez em segredo será exposto. Com a vitória em Jericó, Josué liderou seu exército com confiança em direção à cidade de Ai, acreditando que a bênção de Deus os acompanharia. No entanto, algo estava errado. Quando os israelitas atacaram Ai, foram derrotados. A surpresa foi grande, e o povo de Israel se viu em fuga. Josué, perplexo e angustiado, caiu de joelhos, clamando por respostas. Josué, gritando desesperado: Senhor, por que permitiste essa derrota? O que fizemos de errado? Como podemos avançar se o Senhor nos abandona? Deus, em sua misericórdia, revelou a Josué a razão da derrota. O pecado de Acã havia manchado todo o acampamento de Israel. Com uma autoridade renovada, Josué convocou Acã e o confrontou. O homem derrotado confessou seu erro, e a dor no coração de Josué foi imensa ao ver que um único pecado poderia comprometer toda a nação. Josué, com tristeza e firmeza: Acã, você trouxe desgraça sobre Israel. O Senhor é santo e a obediência à sua palavra é essencial. Você traiu a confiança de todos. Acã foi punido conforme a lei do Senhor. Seus tesouros foram queimados e ele e sua família sofreram as consequências de sua desobediência. O pecado foi extirpado, mas o sofrimento de Josué era palpável. O povo de Israel precisaria aprender uma lição de fidelidade e de obediência. A liderança de Josué foi testada, mas ele sabia que para continuar era necessário purificar a nação. Josué, em oração silenciosa: Senhor, que a partir deste momento todo o povo caminhe em retidão, que a sua presença nos guie sempre. Com o pecado expiado e a vitória restaurada, Josué se preparava para a próxima batalha, mais decisiva do que nunca. Ai havia sido conquistada, mas o futuro ainda reservava desafios imensos. Após a derrota de Ai, Josué sentiu uma renovada confiança no Senhor. Ele e seu povo haviam superado a tentação e a desobediência, e agora estavam mais fortes do que nunca. As cidades de Canaã estavam diante deles, e a missão de conquistar a terra prometida continuava. Josué sabia que os reis cananeus não ficariam de braços cruzados e que a batalha seria intensa. Josué, com firmeza para os líderes: Agora tomaremos cada cidade que o Senhor nos entregou. A vitória sobre Jericó e Ai foi apenas o começo. Vamos marchar com confiança, pois Deus está conosco. Na mesma época, os gibeonitas, temendo o poder de Israel, fizeram uma aliança com Josué. Eles se disfarçaram como viajantes distantes, apresentando-se como povos que já viviam há muito tempo nas terras de Canaã. Josué, confiando em sua sabedoria, fez uma aliança com eles, sem perceber que haviam sido enganados. Gibeonita, mentindo com astúcia: Viemos de terras distantes e ouvimos falar da grandeza de seu povo. Não temos intenção de lutar contra vocês. Fazemos um pacto de paz.
Com o pacto com os gibeonitas, Josué viu em um novo tipo de conflito. Os outros reis cananeus, enfurecidos pela aliança, se uniram para atacar Israel. A batalha nas barreiras seria decisiva. Josué sabia que, com o auxílio de Deus, a vitória era possível. Josué, ao seu exército com coragem: vamos para a batalha com o Senhor ao nosso lado. Ele já nos deu vitória e nada nos impedirá agora. No auge da batalha, quando o exército de Israel parecia estar em vantagem, Josué clamou ao Senhor pedindo um milagre. E para que a vitória fosse assegurada, Deus fez algo incrível. O sol se deteve no céu, prolongando o dia até que a batalha fosse ganha. Josué, com firmeza, orando ao Senhor: Senhor, dê-nos a vitória, que o sol permaneça e que nossos inimigos derrotados sejam. A batalha foi vencida, mas Josué sabia que a terra prometida exigia muito mais. Com cada vitória, ele sente o peso da responsabilidade crescer. O desafio final seria maior do que qualquer um que ele já havia enfrentado. Depois de conquistar várias cidades, Josué sabia que o momento decisivo estava próximo. A terra prometida era vasta e o povo de Israel precisaria se unir como nunca antes para completar a missão dada por Deus. Josué convocou os líderes das tribos e, com um plano de batalha bem definido, iniciou a preparação para a última fase da conquista. Bem, Josué, determinante. Esta é a terra que o Senhor nos prometeu. Cada tribo receberá sua porção, mas para isso devemos lutar juntos. Não há espaço para fraquezas. A vitória será nossa se mantivermos a fé e a obediência. A primeira cidade a ser atacada nessa última fase foi Hebron, uma fortaleza que representava um grande desafio para os israelenses. Era uma cidade cheia de guerreiros e com uma posição estratégica. Josué sabia que a vitória ali abriria o caminho para a restauração completa da terra prometida. Josué falando com os soldados: Hebron não será fácil, mas com Deus ao nosso lado, nossa vitória é certa. Lutemos com coragem, pois Ele nos deu o comando. A batalha em Hebron foi intensa e ocorreu em todas as forças de Israel. As muralhas deixam de ser intransponíveis, mas Josué não hesitou. Sob a liderança de seu comandante, o exército de Israel invadiu as muralhas e derrotou os cananeus. O povo de Deus esteve cada vez mais perto de alcançar seu objetivo. Com Hebron caído, Josué sabia que o tempo de guerra estava chegando ao fim. Ele se reuniu com os líderes de cada tribo e, com um gesto de grande sabedoria, começou a dividir as terras entre as famílias de Israel. A promessa de Deus foi cumprida diante dos olhos de todos. Josué, falando com reverência: cada tribo receberá o que foi prometido. A terra é nossa herança e devemos guardá-la com sabedoria e obediência. Apesar da vitória, Josué sabia que a verdadeira prova não estava apenas nas batalhas. Ele temia que, com o tempo, o povo se afastasse dos caminhos de Deus. Ele sabia que, para que Israel prosperasse na terra prometida, a unidade entre as tribos e a fidelidade a Deus eram essenciais. Era hora de dar um último chamado à obediência. Josué, com um tom grave: esta terra é nossa por um único motivo: a fidelidade de Deus. Não se esqueçam disso. Se abandonarmos sua palavra, perderemos tudo o que conquistamos. Lembrem-se sempre de onde Ele nos tirou. O tempo de Josué estava chegando ao fim. Ele havia cumprido sua missão, mas seu coração ainda se preocupava com o futuro de Israel. Ele sabia que o povo precisaria de coragem e fé para manter a terra e que as gerações futuras seriam desafiadas a seguir os caminhos de Deus. O tempo de Josué estava chegando ao fim. Ele havia cumprido sua missão, mas seu coração ainda se preocupava com o futuro de Israel. Ele sabia que o povo precisaria de coragem e fé para manter a terra e que as gerações futuras seriam desafiadas a seguir os caminhos de Deus.
Josué, olhando para o povo com sabedoria: eu estou envelhecendo e logo partirei, mas o Senhor estará com vocês. Se continuarem a seguir suas palavras, nenhuma nação poderá derrotá-los. Esta terra é nossa, mas apenas enquanto permanecermos fiéis. Josué se retirou em paz, mas sabia que a jornada do povo de Israel estava longe de terminar. Os desafios que viriam seriam diferentes, mas igualmente difíceis. A fidelidade a Deus seria a chave para a sobrevivência de sua nação. Josué, com voz fraca mas firme: não se esqueça, Israel, de que o Senhor é o único Deus. Se guardarem sua palavra, garantem sempre seguros. Que a paz esteja com todos vocês. Com o coração em paz, Josué descansou aos 110 anos, cercado por aqueles que ele guiara com fidelidade e sabedoria. A morte de Josué simbolizou o fim de uma era, mas também o começo de um novo capítulo para o povo de Israel. Ele havia cumprido sua missão e sua obra seria lembrada por gerações. Antes de sua morte, Josué deu seu último conselho ao povo: escolha hoje a quem servirão. Se o Senhor é Deus, sigam-no com todo o coração. Se não, escolham outro caminho. Sua mensagem era clara: a verdadeira luta não seria mais contra os povos estrangeiros, mas contra a desobediência e o esquecimento de Deus. Josué, dizendo com firmeza: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Após a morte de Josué, a terra prometida estava finalmente nas mãos de Israel. Mas o verdadeiro desafio agora era viver de acordo com os princípios de Deus, mantendo a unidade e a obediência. O legado de Josué viveria em cada geração, como um lembrete de que a fidelidade a Deus traz vitórias eternas. Assim, o grande líder Josué partiu, mas seu espírito de coragem e fé apareceu entre o povo de Israel. O caminho de conquista foi concluído, mas uma jornada de fidelidade a Deus continuará por gerações. A história de Josué é uma história de fé, coragem e liderança. Ele liderou o povo de Israel à conquista da terra prometida, mas também os ensinou a viver de acordo com a palavra de Deus. Seu legado não é apenas nas vitórias militares, mas na sabedoria que ele transmitiu ao povo. Israel, com sua terra conquistada, agora tinha o desafio de manter a fidelidade ao Senhor para garantir um futuro próspero e seguro. Se você chegou até aqui, deixe o seu joinha, assine o nosso canal e ative o sino, para que possamos lhe enviar mais conteúdos iguais a este. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.